Boa noite, igreja, paz do Senhor. Tudo bom? Vamos dar início ao nosso culto de hoje, fazendo a leitura de Salmo 28, versículo 1 e 2. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo as minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Essa palavra é bastante forte, né? E só depende de nós. Nós somos nossos próprios intercessores. E nessa noite, nós vamos abaixar as nossas frontes. Vamos fazer um momento de oração silenciosa. Vamos agradecer, vamos entregar nossa vida na mão de Deus e pedir para entregar de coração. Não vamos pedir nada, vamos entregar e confiar. E o culto, com certeza, ele vai completar nos vossos corações o que ele tem de melhor para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, por estar na sua casa novamente. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela chuva que tu deste para regar o solo, regar, Senhor Deus, as nossas vidas. Senhor Deus, de uma maneira especial, depositamos a nossa fé em Ti. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, pelo nosso trabalho, sobre a nossa dispensa. Deus, venha fazer favor sobre nós, ó Pai. Confiamos em Ti. Tira tudo que não provém de Ti nesta noite, Senhor Deus, dos nossos corações. Que nada venha nos impedir, Senhor Deus, a nossa verdadeira adoração. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. O pastor vai trazer uma palavra. Palavra não, só um anúncio. Boa noite, meus amados irmãos. Eu gostaria de pedir o apoio dos homens. Sábado, dia 8, nós precisaremos. Sábado agora, dia 14. Nós vamos precisar dos homens para nós fazermos uma limpeza aqui na frente. E eu gostaria que os irmãos pudessem estar nos ajudando a partir das 8 da manhã. Quero também pedir que os irmãos fiquem depois do culto, uns 5 minutos. Nós vamos conversar algumas coisas a respeito do retiro que teremos. E quero aqui pedir o apoio dos irmãos às quartas-feiras. Quarta-feira nós tivemos um estudo com o seminarista irmão Glauco, foi uma bênção. E gostaria de pedir o apoio daqueles irmãos que podem vir às quartas-feiras, que não deixem de vir. E não deixem de vir aos domingos de manhã, porque nós estamos tendo estudo com as crianças, com os adultos, com os adolescentes. Então a gente precisa do apoio de todos no domingo de manhã. Temos classe para crianças, uma coisa que a gente não tinha, como estamos tendo, né? Então você traga o seu filho, você traga o seu vizinho, porque tem pessoas que queriam vir e às vezes não vinham, falavam comigo porque a criança dormia, não tinha onde ficar. Hoje nós temos. Então você pode vir, pode trazer, pode convidar quem tem, porque haverá alguém para ficar com as crianças.
E gostaria também de dizer para os irmãos que mês que vem nós vamos ter um estudo bíblico à noite, em Colossenses. Então, você pode estudar devagar esse livro, aos Colossenses, porque nós teremos esse estudo a partir do mês que vem. Então, esses são os anúncios que eu gostaria de estar fazendo nesse momento. Aí, cantina. Todos os domingos agora nós estamos tendo a cantina, então a gente aguarda também o apoio dos irmãos para as irmãs que têm preparado de forma muito saborosa os salgados para vender. Boa noite, igreja, paz. Bom, quero também informar que nós vamos contribuir com a reforma, que faremos da fachada da igreja. Então a igreja vai dar início às quentinhas. A nossa primeira quentinha vai ser no domingo, dia 1º/3. Vai ser no valor de R$20 e nós teremos como cardápio arroz, feijão, macarrão, maionese e sobrecoxa de frango. Nós faremos aqui na igreja mesmo, e os irmãos que puderem, por favor, vamos pegar os canhotos e levar para poder vender. Da outra vez nós conseguimos com que cada irmão pegasse uma quantidade, vendesse na sociedade, e isso arrecadou uma quantidade bem significativa para nós. Então quem puder, claro, comprar para a família, mas também levar para oferecer para os vizinhos, para os parentes, tá bom? Vamos todos juntarmos para contribuir com a nossa reforma, tá bem? Então eu já estou com os canhotos, quem já quiser levar, pode levar um montante de 10. Só que eu queria pedir a bênção. Então quem quiser já pega comigo, por favor, pode pegar um montante de 10 para poder vender, ou se quiserem mais, tá bom? Vamos todos contribuir. Vou só repetir o cardápio novamente. Vai ser arroz, feijão, macarrão, maionese, sobrecoxa de frango. Será assado. Contamos com todos. Sim, então a data será dia 1º/3, tá bom? Então a gente já começa a vender. No próprio canhotinho tem todas essas explicações. Sim, será dia 1º/3, tá bom? Amém, obrigada. Irmãos, vamos pedir à irmã Fernanda para levantar um favor, vamos ficar de pé. Tem irmãos da nossa igreja doentes, precisando, carentes das nossas orações. As crianças também já deram início às aulas. O retorno é uma semana meia conturbada, a rua está perigosa. Então vamos confiar e entregar convictos os nossos filhos, as nossas crianças, as nossas vidas. O João também pega estrada todos os dias, outras pessoas, o pastor também vai para longe. Então, para Deus guardar, Deus livrar do laço do passarinheiro e as nossas crianças, para não serem tragadas. E é confiante que o Deus que resolve é o Deus que nós seguimos. Amém. Vamos colocar de joelhos, irmãos. Vamos clamar nosso Deus juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós estamos aqui, ó Deus, na sua presença, diante do Senhor, Deus, com o nosso corpo físico também, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, Pai. E os nossos pensamentos também nós entregamos no teu altar, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe como nós estamos, Pai. O Senhor sabe da nossa estrutura, o Senhor sabe do nosso emocional, tudo que temos vivido, que temos passado, Pai. Nós queremos entregar nas suas mãos neste momento, Pai. Porque o Senhor é o Deus que pode fazer o impossível, é o Deus que pode fazer todas as coisas, Pai. Ó Deus, aquilo que o homem não consegue resolver, para o Senhor nada, Deus, nada é impossível, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, com os nossos corações, ó Deus, diante do Senhor, humildemente, ó Deus, que nós te pedimos, Senhor. Toma conta da nossa família, Jesus. Toma conta da nossa casa, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Deus, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, Senhor. Que seja, Deus, em direção ao Senhor. Que seja, Deus, de acordo com os seus ensinamentos, ó Deus, através da sua santa e poderosa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, os nossos filhos nas suas mãos, Senhor. Ó Deus, repreenda, Jesus, todo mal, toda armadilha do inimigo contra a vida
Senhor. Ó Deus, que os planos do inimigo sejam frustrados em nome de Jesus, Pai. A poder no nome, a poder no sangue de Jesus, Pai. E nós como pais, ó Deus, como, ó Deus, família, Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, que tem o poder, ó Deus, de quebrar, Senhor, todo mal, toda maldição, ó Deus. Que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, Tu tem todo o poder, Pai. É por isso que nós estamos clamando ao Senhor neste momento, Pai. Guarda os nossos filhos na escola, Senhor. Guarda, Senhor, Deus, nas companhias, ó Deus, que eles sejam luz, Senhor, onde eles estiverem, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que nenhum ensinamento contrário à Tua palavra, Deus, venha, ó Deus, filtrar os pensamentos dos nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, guarda o coração e a mente deles no Senhor, Pai. Ó Deus, independente do lugar que eles estejam, que eles sejam, ó Deus, instrumentos do Senhor, Deus, que eles sejam luz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, os nossos casamentos, Senhor. Ó Deus, repreenda, Jesus, toda a armadilha do inimigo contra as nossas famílias, Senhor. Nos blinda, nos protege com Teu sangue, com Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Nos purifica, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que sejamos bênçãos na vida do nosso cônjuge, Deus. Que possamos ser ajudantes, ó Deus. Que possamos edificar a vida um do outro, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque se não for assim, ó Deus, eu não sei qual é o motivo, ó Deus, que o Senhor nos colocou na vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, não só dos nossos cônjuges, mas na vida dos nossos filhos, ó Deus. Que possamos ensinar os princípios, os valores do Senhor para cada um deles, Pai. Para quando eles envelhecerem, Deus, eles não se esqueçam do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, os nossos esposos, ó Deus, que saiam, Deus, para o seu serviço, ó Deus, nas estradas, Jesus, para o seu trabalho, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Traga eles, ó Deus, de volta para os nossos lares, assim também as nossas vidas, Pai, nas ruas, ó Deus, onde que nós estivermos passando, Senhor, nos leva de volta para casa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos sustenta, nos capacita cada dia, Senhor. Abençoe, ó Deus, o lugar onde quer que a gente chegue, ó Deus, possamos transmitir, ó Deus, a Sua presença, Pai, na vida das pessoas, Pai. Toma a vida de cada irmão enfermo, Senhor, que se encontra aqui nesta noite, e aqueles que estão nas suas casas, Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, sara, ó Deus, se for assim na Sua vontade, cura, Senhor, toda enfermidade, derrame sobre a vida de cada um saúde, meu Pai, em nome de Jesus, para que juntos possamos estar aqui, ó Deus, adorando ao Senhor, para que, ó Deus, os nossos irmãos possam continuar, ó Deus, a sua caminhada, Senhor, no seu dia a dia, no seu trabalho, Deus, tenha uma vida, ó Deus, que possa viver bem, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, só o Senhor sabe das dores, ó Deus, físicas, ó Deus, muitas das vezes emocional também, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Repreenda, Jesus, toda depressão, todo medo, toda angústia, Deus, tudo aquilo que tem, ó Deus, impedido, ó Deus, as pessoas, ó Deus, seus filhos, ó Deus, de caminharem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrame sobre nossas vidas o Teu bálsamo, ó Deus. Em nome de Jesus, nos preencha com a Tua paz, com a Tua presença, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai. Ó Deus, cuida dos nossos lares, proteja, livra de todo perigo, Senhor, de todo mal. Os Seus anjos possam nos guardar, proteger, Senhor, cada porta, cada janela, cada cantinho do nosso lar, Pai. Que, ó Deus, seja consagrado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, repreenda, Jesus, tudo aquilo que a gente não consegue ver, que a gente não consegue sentir, nos dê discernimento, Senhor. Para que, ó Deus, possamos seguir nos Teus caminhos, ó Deus, na Tua direção, Senhor, que nada, ó Deus, que passamos, ó Deus, ou pensamos, ó Deus, seja o contrário do que o Senhor quer para nós, meu Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor sabe do nosso coração e da nossa mente, ó Deus. Então nos endireita, Senhor. Nós estamos te pedindo nessa noite, ó Deus, entregues no Teu altar, Senhor, que nós estamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos mova para perto de Ti, Senhor. Nos movimenta para perto do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui, ó Deus. Tu és a razão, ó Deus, da nossa alegria, ó Deus, da paz que nós temos no nosso coração, Pai. É o Senhor que nós precisamos, Pai. Ó Deus, não há nada além do Senhor, Pai. Nós clamamos neste momento, agradecidos por mais uma vez estarmos aqui, Deus. Nos fortaleça, Deus, fortaleça a Tua igreja, Senhor. Renove as forças dos nossos irmãos, das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, no Senhor, Pai. Não nos deixe estar dormindo, Deus, para a Sua causa, para a Sua obra, Jesus. Levanta, Senhor. Anima o Seu povo, ó Deus, cada dia, em nome de Jesus, Pai. Para que até o Senhor volte, ó Deus, nós continuaremos marchando
Deus, que é muito importante, é muito especial para nós. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Nós te entregamos tudo que temos, tudo que somos nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos agradecer a presença do casal visitante, do projeto mais uma vez conosco, de ação de casa. Também a vida do Tiago, embaixador também, está nos visitando hoje, está do lado do Paulinho. Sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe, tá? Fiquem à vontade no meio de nós. Igreja, vamos ficar de pé. Vamos ler Mateus 19, versículo 14. Mas Jesus lhes ordenou: deixe vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Amém, igreja? Amém. Vamos assentar. Nós vamos ter uma participação especial dos embaixadores do reino. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Gente, é emocionante, não é? Eu amo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém.
também convido a todos a se colocarem de pé, para a gente estar louvando e adorando o nosso Deus. E hoje eu estava pensando, conversando com o papai e pensando num texto, né, num versículo para a gente dar início ao nosso louvor. E às vezes a gente se perde no meio do caminho, no meio das lutas, no meio das nossas dificuldades. O Senhor me trouxe esse texto à minha memória, um texto que está até grifado na minha Bíblia, um texto que eu gosto muito, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então essa mensagem é assim que eu quero que a gente comece o nosso louvor dessa noite, entendendo ou trazendo à nossa memória que o nosso Deus, Ele não se esquece de nós. A palavra me diz que ainda que uma mãe, eu acho que eu ainda não sou, mas o amor mais lindo que existe fala que é de filho e mãe, né? De mãe para filho. Ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, Ele, o nosso Deus, Ele diz que Ele não se esquece de nós. Então que a gente não deixe de lembrar, de trazer isso à nossa memória. A Marcela está passando por uma dificuldade muito grande, como hoje foi orado, pessoas estão enfermas na nossa igreja. Nós temos agora o início das aulas, nós temos um período do carnaval, que é um período muito tumultuado na nossa cidade, na minha Esmidouro, aqui no carro. Mas ainda que a gente esteja passando por dificuldades, meu pai ele tem uma depressão desde que o Lula ganhou a política, com a preocupação do que vai ser o nosso futuro. Ah, vai ter dia que não vai ter o que comer, vamos ter dinheiro, mas vamos ter o que comprar. Isso atormenta 24 horas por dia, e é uma pena que ele ainda não reconheceu que a gente pode se preocupar com o futuro, sim, mas a gente tem que ter a certeza de que o nosso Deus está aqui, ó. Não me esquecerei de ti. A nossa provisão vem do nosso Deus. A nossa provisão vem do nosso Pai. E eu quero nessa noite começar o nosso louvor declarando que Ele é digno de tudo, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Estamos aqui hoje, nesse domingo, onde pela tarde teve uma pancada de chuva fortíssima, tanto aqui como na nossa cidade de Esmidouro. Nós estamos aqui hoje para declarar que o nosso Deus é digno de tudo, e que se por algum motivo, no meio do meu caminhar com o Senhor, eu me esquecer de quem Ele é, Ele não se esquece de nós. Eu hoje ouvi o irmão Glauber falando, eu não sei se eu voltei para o Senhor ou se o Senhor me resgatou. O Senhor não se esquece de nós. A gente pode até por algum momento sair por essa porta e falar, eu não quero mais saber de Deus, mas Ele não se esquece de nós. Existe uma mensagem de um pai, um filho um dia perguntou para o pai assim: pai, qual o tamanho de Deus? Aí o pai olhou assim, estava passando um avião no céu e falou assim: filho, Deus é do tamanho daquele avião. Aí a criança ficou em silêncio, não entendeu nada, né? Deus parecia bem pequenininho. Aí no outro dia o pai levou o filho no aeroporto. E quando chegou no aeroporto, o pai falou: filho, Deus é do tamanho daquele avião ali. Ontem ele parecia distante, né? Pequenininho, porque estava distante. Mas quando a gente está perto dele, ele é grande. O Deus é o mesmo, o avião era o
nosso Deus, de engrandecer a Ele, de agradecê-lo por tudo que Ele é. Esse louvor que vamos cantar agora, ele fala exatamente sobre isso, que a gente ama o nosso Deus e que Ele não nos deve nada. Tudo que Ele faz por nós é porque a graça dEle superabunda sobre as nossas vidas. Porque Ele nos ama, apesar de não sermos merecedores. Apesar de não sermos, de não ser obrigado a nos amar, obrigado a nos abençoar. Ele nos ama porque Ele é Deus. Nós, seres humanos, nós temos a lei da recompensa. Eu te trato bem porque você me trata bem. Eu te amo porque você me ama. Mas o nosso Deus não funciona assim. Nosso Deus não funciona desse jeito. Esse louvor, ele fala que a presença dele é o que eu quero.
coisas serão acrescentadas. Amém? Esse louvor, meus irmãos, é um louvor que ele está na minha playlist. Eu ouço ele todos os dias. E confesso com os irmãos mais de uma vez por dia. E esse louvor, para mim, ele foi profético. Que quando eu ouvi esse louvor, eu falei assim, esse louvor é para mim. Esse louvor, o Senhor me separou porque não estava na minha playlist do ano passado, ele entrou esse ano. Esse louvor é meu, eu tomei posse dele. E eu quero nessa noite convidar os irmãos para fazer a mesma coisa. A palavra diz que a palavra tem poder. A Bíblia me diz que a palavra tem poder. Há poder na palavra quando a gente invoca no nome do nosso Deus. E é isso que eu quero fazer essa noite. No nome do nosso Deus, eu quero que você e eu, e cada um de nós que estamos aqui hoje, tomemos posse daquilo que é nosso. Esse louvor que começa a dizer que o nosso Deus não é homem para mentir, que o nosso Deus, se Ele prometeu, vai cumprir. Então eu quero nessa noite, durante esse período, por isso que eu pedi para a oferta serem no louvor passado. Eu quero que você agora pare por um minuto e pense naquilo que Deus já te prometeu, naquilo que o Senhor um dia prometeu para você. Não importa se como Sara e Abraão esperaram quase 20 anos, não importa quanto tempo tem, que Deus lhe prometeu algo, que existe um sonho dentro de você e você tem certeza que esse sonho que está dentro de você, ele veio do Senhor. Um dia me perguntaram, essa semana mesmo me perguntaram, e aí, Marcela, você não pensa em adotar? Eu falei, não, porque eu tenho um sonho e o Deus que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Não sei quanto tempo vai ser. Eu confesso para vocês que pela vontade minha, assim como de Abraão, assim como Sara, lá atrás da Bíblia, era para ontem. Eu queria subir nesse altar agora já grávida, mas a minha vontade não é a vontade do Senhor. Mas o mais interessante é que a minha vontade falha, mas a dele é boa, perfeita e agradável. Então eu vou continuar esperando o Senhor. Mas essa noite, como algo profético, como algo que você vai levar para a sua semana nessa noite, eu quero que você leve esse louvor para a sua semana. Você vai pensar agora em algo que você quer muito, num sonho que você tem, que talvez algumas pessoas já falaram para você. Desiste, esse sonho é muito grande para você. Desiste, isso que você quer não é para você, é impossível. Talvez seja um médico, talvez seja seus pais, talvez tenha sido seu esposo, sua esposa. Alguém já disse para você, para de sonhar, esse sonho é grande demais para você. Mas eu quero dizer nessa noite para vocês que não tem sonho grande para Deus impossível para fazer. Eu quero dizer nessa noite para vocês que não tem sonho impossível, não tem situação impossível que o nosso Deus não possa resolver. Um dia Moisés estava lá com o seu povo, em frente ao Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. E talvez naquele momento ele pensou, acabou, é impossível chegar à Terra Prometida, o sonho da Terra Prometida é impossível. Mas lamento, o mar se abriu, porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus em que nós servimos. Esse é o Deus que nós acabamos de dizer que Ele é digno de tudo, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, se Deus falou que aquele povo chegaria na Terra Prometida, não seria um marzinho que iria atrapalhar. Se Deus falou para Sara e Abraão que eles seriam descendentes, que a descendência deles seria como aquelas estrelas que estavam no céu, não seria uma infertilidade que ia atrapalhar os planos de Deus. E se nessa noite alguém por algum motivo te deu um diagnóstico que é impossível, coitado, o Deus que nós servimos, Ele é especialista em impossível. Então eu quero nessa noite que você pense em algo do fundo do seu coração, sinceramente, como eu estou falando para vocês, como um ato profético, aquilo que vocês acham que é impossível resolver, aquilo que vocês acham que não é para vocês, aquele sonho que vocês já desistiram. E cantem comigo esse louvor, cantem conosco esse louvor, porque o Deus que nós servimos, Ele não mente. E se Ele falou, vai se cumprir.
Tu és o que se enche, debaixo de tuas asas é o meu lugar, refúgio e a rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Descansem no Senhor. É o que eu posso dizer para vocês esta noite. Vamos aprender a descansar no Senhor. Porque se Ele nos prometeu, vai acontecer. Amém? Grandioso e poderoso Deus, amado Pai. Graças mais uma vez eu lhe dou, Senhor Deus, por estar aqui na tua casa, no teu altar, louvando, enaltecendo o seu nome, Pai, declarando que tu és digno de tudo, Pai. Declarando que o Senhor não nos deve nada, muito pelo contrário. Declarando, Pai amado, que somos completamente dependentes de Ti, Pai. Declarando que Tu és o nosso refúgio, Pai, o nosso socorro bem presente. Ah, meu Pai, muito obrigada por tudo que Tu és, meu Deus. Muito obrigada, Pai, por toda a Sua provisão sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai amado, porque um dia Tu deste Teu único filho para morrer na cruz por nós. E o véu se rasgou a partir daí. E nós hoje temos um relacionamento íntimo contigo. Nós temos a oportunidade de entrar no Santo dos Santos e falar intimamente contigo, Pai, quantas vezes nós quisermos, quantas vezes nós acharmos que devemos, Pai. Muito obrigada, Pai, por estar sempre com os ouvidos inclinados a ouvir os teus filhos. E, Pai amado, também quero lhe pedir nessa noite que cada um de nós, algo foi prometido, algo foi plantado na nossa mente, Pai, no nosso coração, sonhos foram colocados nas nossas vidas, Pai, que eu tenho certeza que foi Tu que colocaste, Pai. Então eu te peço, meu amado Deus, no seu tempo, na Tua hora, faça-se cumprir, Pai amado, o Teu desejo, que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, Senhor, possa ser derramada sobre as nossas vidas. Como eu digo sempre, Pai, que possamos vir a sonhar os Teus sonhos, que possamos vir, Pai amado, a desejar cumprir a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Meu amado, continue se fazendo presente nas nossas vidas, porque não tem nada mais precioso, mais valioso do que a Sua presença, meu Pai. Obrigada por tudo, obrigada por esse momento, obrigada por cada um que ofertou na Sua casa nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor mantém essa igreja aberta. Obrigada, Pai amado, pela luz, pela energia que tem aqui, Pai, que o restante da cidade não tem. Obrigada, Pai, porque é um privilégio para mim subir nesse altar e louvar e agradecer o Seu nome e adorá-lo, Pai amado. Me dê saúde, Pai, para que a cada dia mais eu tenha mais desejo, mais vontade e mais disponibilidade de estar aqui, para continuar declarando que eu quero estar aos Teus pés, declarando que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro sempre presente. E ainda que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor todavia não se esquece de nós. Muito obrigada, Pai, por esse amor, por essa graça incalculável. Muito obrigada, meu Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e prepara os nossos corações para receber agora a Tua palavra, para nos alimentarmos da Tua palavra, Pai, para crescermos espiritualmente, para que possamos sair daqui fortalecidos, para que possamos sair daqui cheios da Tua graça e da Tua misericórdia, cheios da Tua presença, transbordando a Tua presença, para que amanhã, quando começa a nossa semana de trabalho, quando começa as aulas das crianças, nós possamos transmitir para as outras pessoas a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia e tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Obrigada por tudo, Senhor. Dê-nos uma noite ainda mais cheia da Tua graça, do Teu poder. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Graça e paz a todos os amados irmãos. Até agora, você serviu a Deus com a sua voz. Agora você vai estar servindo a Deus com o seu ouvido. Você vai estar adorando a Deus através dele, porque Deus tem algo a falar com você e você vai precisar agora não da sua voz, você vai precisar do seu ouvido atento àquilo que Deus deseja falar com você. Em Gênesis, capítulo 40, convido os irmãos a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis 40, versículo 6, diz assim: E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José e disse: Eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faça-me sair desta casa. Agora o versículo 23 diz assim: O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Agora, irmãos, eu convido que você abra a sua Bíblia também em Lucas. Lucas 23, versículo 40, diz assim: Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, eu gostaria de meditar rapidamente a respeito do seguinte tema. Eu quero falar a respeito da cruz, e eu quero falar a respeito da cruz de Cristo como sendo aquele lugar aonde as nossas palavras nunca serão esquecidas. Nesta noite eu quero pensar com os irmãos, com a igreja, sobre isso, sobre a cruz de Cristo, o lugar aonde as nossas palavras não caem em esquecimento, aonde a nossa dor não é ignorada, aonde o nosso pedido de socorro é ouvido por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Como já foi falado por alguns pregadores, eles defendem que a palavra de Deus, ela tem 365 vezes ou 366 vezes a expressão não temas. Mas a expressão
esses dois momentos que nós acabamos de ler. Ela foi mencionada por José quando ele estava na prisão, e ela foi mencionada por esse ladrão da cruz quando ele estava sendo crucificado. E nesta noite eu gostaria então de falar a respeito desses dois momentos. Eu gostaria de falar sobre esses dois pedidos de socorro, porque José, ele vai se dirigir ao copeiro mor, esse pedido de socorro, esse pedido de angústia, esse pedido de aflição, e ele vai olhar para este homem como sendo uma solução, como sendo um mediador diante do rei, e ele vai usar essa expressão: lembra de mim. E nós vamos encontrar pela segunda e pela última vez esta expressão também sendo pronunciada por esse ladrão da cruz, quando ele olha para Jesus Cristo e vê em Jesus Cristo aquele que poderia ajudar. E ele vai usar para Jesus Cristo esta expressão pela segunda e pela última vez na Bíblia: Senhor, lembra-te de mim. E nesta noite eu gostaria de falar, meus irmãos, a respeito desses dois pedidos que foram feitos a duas pessoas diferentes. Um pedido feito por José a um copeiro, e a Bíblia diz no versículo 23 que o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E eu quero pensar no pedido que esse ladrão fez a Jesus Cristo, um pedido que nós sabemos que não foi esquecido, porque aquilo que se fala na cruz não cai no esquecimento. Aquilo que nós falamos na cruz nunca vai ser esquecido por aquele que morreu por nós. Mas eu quero pensar, em primeiro lugar, a respeito do pedido de José. José, meus irmãos, ele foi filho de Jacó, fazia parte dos 2 filhos, dos 12 filhos, de Jacó, e a história diz que ele foi vendido pelos seus irmãos. E nós não sabemos quanto tempo ele ficou preso. Nós sabemos que ele ficou 2 anos, mas o tempo exato da prisão de José nós não temos. A Bíblia, ela não relata, mas a Bíblia relata que do momento que ele foi vendido pelos seus irmãos até o palácio, ele ficou ao todo 13 anos. Ou seja, dos 17 aos 30 anos, José, ele ficou preso na casa de Potifar, preso no cárcere, dando um total de 13 anos. E a Bíblia diz que nos 2 últimos anos de José, o que acontece naquela prisão? Um dia, José se levanta e ele vai ver 2 pessoas angustiadas, perturbadas, porque tiveram um sonho, e ninguém conseguia interpretar este sonho. E José então ele diz o seguinte: olha, Deus é aquele que interpreta todas as coisas, então fale comigo, possa ser que eu consiga interpretar este sonho que vocês tiveram. E neste sonho o copeiro ele vai falar a respeito do que ele sonhou. Ele sonhou com uvas, ele sonhou que estava servindo o faraó. E José então diz: olha, daqui 3 dias você vai sair desta prisão e você vai exercer novamente a função que você tinha no passado. Meus irmãos, José, quando ele interpreta este sonho, a alegria de José foi grande, porque ele estava convivendo e ele teve amizade na prisão com todas essas pessoas. Então ele viu naquela pessoa alguém que poderia ajudá-lo. Por quê? Ele viu que o copeiro estaria trabalhando ao lado do rei. Meus irmãos, a mesma coisa passou também no coração do tio de Esther, Mardoqueu. Olha,
triste. Você saber que alguém pode fazer algo por você, porque esta pessoa está ao lado de quem pode te ajudar. E você tem uma amizade com aquela pessoa. Você fez o bem para esta pessoa. Mas eu quero dizer para os irmãos que o ser humano, ele tem as suas falhas. E dentro das falhas que o ser humano carrega dentro de si, uma delas se chama esquecimento. E por causa desse esquecimento, você é sujeito a sofrer mais um dia. Você é sujeito a sofrer mais um mês. Você é sujeito a sofrer mais alguns anos. E foi justamente isso que aconteceu com José. José, ele vai abrir a sua angústia. Ele vai abrir a injustiça que ele viveu. Com certeza este homem até sabia da injustiça. Ele sabia que José estava ali, mas ele era inocente. Provavelmente a história de José foi contada ali naquela prisão. E José então, ele abre o seu coração para este copeiro. E ele diz o seguinte: olha, quando você estiver lá perto do rei, lembra de mim. Fala que eu sou inocente. Me tira daqui. Eu já não aguento, já não suporto mais viver aqui nesse presídio. Porque José, meus irmãos, ele foi vendido aos 17 anos. Então ele viveu longe dos seus irmãos, longe da sua família, 13 anos. E esse pedido é um pedido de socorro. Pedir para o outro se lembrar de você é um pedido de socorro. Mas o texto diz que o copeiro mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Mas essa expressão, ela vai se repetir em outro lugar, em um lugar completamente diferente, mas que não foge muito do lugar que José estava, né? José estava na prisão, e esse ladrão também estava na prisão. José estava com os malfeitores, esse ladrão também estava entre os malfeitores. E agora o texto vai dizer, os irmãos conhecem muito bem a história. Um ladrão estava acusando Jesus. E de repente o outro vai se manifestar dizendo o seguinte: olha, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse aqui não fez mal a ninguém. E agora ele vai olhar para Jesus e vai dizer o seguinte: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Meus irmãos, o que me chama a atenção nas palavras desse ladrão, nesse salteador, é que a sua fé é uma fé de sofrimento. Ele estava sofrendo, mas mesmo diante de uma fé sofrida, a Bíblia vai dizer que ele vai acreditar em Jesus. Jesus, entre aspas, ali ele era um homem o quê? Fracassado, porque ele estava sendo crucificado. Mas mesmo assim, esse ladrão, ele vai enxergar além. Ele vai enxergar aquilo que os outros não estavam enxergando. Ele vai enxergar que Jesus Cristo era rei. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Se José estava pedindo aquele copeiro: quando você estiver perto do rei, lembra de mim. Se Mardoqueu estava pedindo para Esther: olha, quando você estiver perto do rei, interceda por nós. Esse ladrão, ele enxergou algo além disto. Ele enxergou Jesus Cristo, mesmo na cruz, mesmo ocupando o mesmo lugar de sofrimento que ele estava ocupando. Esse ladrão olha para Jesus e reconhece que Jesus é rei. Então ele não está pedindo para Jesus pedir a outra pessoa, porque ele acredita que Jesus é rei. Você pode fazer por mim quando entrar no seu reino. O Senhor se lembra de mim. Meus irmãos, essa semana eu estava pensando sobre um texto até que eu gosto muito. Aquele texto de Senaqueribe. A Bíblia diz que ele invade, ele cerca a cidade. E provavelmente ele cerca a
Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o inimigo ele pode te cercar, o inimigo ele pode nos cercar de todos os lados, por trás, por frente, pelos lados, mas existe um lugar que ele nunca vai conseguir nos cercar, ele nunca vai conseguir nos cercar por cima. Eu quero dizer que a sua oração, o seu clamor, sempre vai encontrar um caminho aberto. Eu quero dizer que este ladrão, ele estava cercado por todos os lados. Porque pela frente, qual era a solução que ele tinha? Por trás, que solução ele tinha? Pelos lados, que solução ele tinha para a vida dele? Mas na sua oração, ele encontrou o caminho aberto. Porque ele viu que o único lugar que o inimigo jamais poderia cercá-lo estava aberto para ele. E quando ele viu esse caminho aberto, ele vai olhar para Jesus e vai dizer o seguinte: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. E nesta noite eu gostaria de dizer isso para cada irmão. Talvez você se encontre cercado por todos os lados. Eu não sei se você já pediu algo a alguém e aquilo que você pediu até hoje não chegou em suas mãos, mas talvez você tenha pedido as pessoas erradas, ou talvez você tenha pedido a pessoas certas. Mas eu quero dizer que pessoas esquecem, pessoas elas são falhas, mas nenhuma oração, nenhum pedido de socorro, nenhuma dor, nenhuma angústia, ela é esquecida na cruz de Cristo. Eu estou acompanhando uma psicanalista e ela disse uma frase muito interessante e que me chamou a atenção. Ela disse o seguinte: quem vence quando você vence? Quem ganha quando você ganha? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quando Davi venceu Golias, todos venceram. E quando Jesus venceu na cruz, todos nós vencemos. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então o que eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é que vence quando você vence? Porque a palavra de Deus nos ensina que quando eu venço, todo mundo vence comigo, porque eu não posso vencer sozinho. A palavra de Deus, ela me ensina que o céu, ele não foi feito apenas para mim. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ir e pregar a todo mundo. Então, se eu preciso ir e se eu preciso pregar para todo mundo, eu entendo que o pão que foi multiplicado não pode ficar só no meu cesto, né? Eu preciso dar para quem está passando fome também. E Jesus Cristo é esse pão que foi colocado na minha mão e que eu preciso dividir, e na medida que eu divido, esse pão se multiplica cada vez mais. Meus amados irmãos, que possamos continuar tendo esta visão de quem se lembra de nós. E quem se lembra de nós, com certeza, ele não se lembra apenas aqui, mas ele se lembra aonde ele está reinando. E quando o nosso corpo abaixar a sepultura, com certeza do outro lado haverá alguém que os nossos olhos vão enxergar. E ele vai olhar para você e vai olhar para mim, e com certeza ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar de quem é você, de quem sou eu aqui neste mundo, pregando a sua palavra. Porque haverá pessoas, né, que ele vai dizer: eu não me lembro de você, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas haverá pessoas que ele vai conhecer, vai reconhecer, e que seja essa pessoa eu e você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar minha esposa, ela vai estar cantando nesse momento. Se você souber essa música, pode cantar comigo.
Eu quero ir além do véu, me alimentar da tua presença. Não consigo mais viver sem respirar a tua essência. Nos montes da adoração tem incenso. Nos montes da adoração tem entrega. E o teu vento que leva o que não te agrada, o que penso que tenho de bom, que não vale nada. Eu quero te adorar feito a mulher na casa de Simão. Eu quero subir vazio e descer cheio de unção. Eu quero ir além do véu, me alimentar da tua presença. Não consigo mais viver sem respirar a tua essência. Nos montes da adoração tem incenso. Nos montes da adoração tem entrega. E o teu vento que leva o que não te agrada, o que penso que tenho de bom, que não vale nada. Eu quero te adorar feito a mulher na casa de Simão. Eu quero subir vazio e descer cheio de unção nos montes da adoração. Amém. Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou no dia de hoje, na minha vida e na vida da igreja. Quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e por tudo aquilo que ficou guardado em nossos corações, porque nem sempre tudo que ouvimos fica guardado, mas aquilo que entrou, aquilo que ficou guardado em nossos corações é o que vai nos sustentar durante a semana. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pela vida de todos os irmãos que o Senhor usou no dia de hoje para nos falar do Senhor de manhã e agora à noite, e que o teu amor e a tua graça e a tua consolação seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém.